três gritos que têm ligação com a Arca da Aliança. Três gritos que foram liberados em função de uma experiência com essa Arca da Aliança. São três gritos sobre a Arca. A Bíblia, ela nos fala desses três gritos que se ouviu em Israel diante da Arca. O primeiro grito foi o grito do "A Arca chegou!" Esse foi o primeiro grito que se ouviu em relação à Arca, na medida que nós lemos a palavra do Senhor. O segundo grito foi: "A Arca se foi!" E o terceiro grito foi: "A Arca voltou!" Então eu quero falar a respeito desses gritos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 4, verso de número 3. É importante que você entenda que quando nós falamos a respeito da Arca da Aliança, nós estamos falando de uma realidade do Antigo Testamento. Nós estamos falando a respeito de um baú que já não existe mais. Nós estamos falando a respeito de um objeto que não faz mais sentido nos nossos dias, mas que dentro do contexto da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, faz muito sentido, porque ele é uma representação perfeita da pessoa do Senhor Jesus. O que a Arca da Aliança foi na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, Jesus, na Nova Aliança, é para nós. De modo que se a gente compreender como que o povo de Israel se relacionou com essa arca, é possível nós entendermos algo também da parte de Deus, da maneira como o Senhor quer que nós nos relacionemos com a sua presença. Nós compreenderemos por meio dessa mensagem, em cada um desses brados, em cada um desses gritos, momentos da história de Israel, momentos da história do povo de Deus com o seu Senhor, em função da experiência dessa arca. O que é a arca? A Arca da Aliança, ela foi um baú de ouro, com querubins gloriosos, querubins de glória. Na parte de cima desse baú tinha argolas, tinha varas, e através dessas varas se carregava essa Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança, uma vez aberta, lá, de acordo com aquilo que diz em Hebreus capítulo 9, verso 4, lá você tinha o maná, lá você tinha o bordão de Arão que floresceu, e lá também estava as tábuas da aliança, as tábuas dos 10 mandamentos. É o que você encontrava dentro dessa Arca da Aliança. Mas o mais importante para nós não é saber exatamente o que tem ou o que tinha naquela Arca da Aliança, mas entender o que ela representava e o que ela tem de significado e relevância para a nossa vida hoje, porque ela nos faz entender a respeito da realidade espiritual da presença do Senhor, uma realidade espiritual da maneira como o Senhor quer se manifestar. Então vamos falar um pouquinho a respeito desse primeiro grito que se encontra nessa passagem bíblica que eu pedi para você abrir, de 1 Samuel, capítulo de número 4, versos de número 3 até o verso de número 5. Lá menciona o seguinte: voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial,
rompeu todo Israel em grandes brados, e sacudiu e ressoou a terra. Até aqui. Que coisa linda essa menção aqui. Aqui é a narrativa da experiência que o povo de Israel teve com a chegada da arca. Você pode perceber ali uma grande celebração, tendo em vista que o que está acontecendo ali é a experiência de a arca chegou. A arca da aliança, a presença de Deus chegou. E a palavra de Deus nos declara que quando a arca da aliança ela chegou em Israel, ela foi recebida com um brado, com um alarido, com um barulho grande, com tanta festa, com tanta celebração, que chegou a literalmente tremer a terra debaixo dos pés do povo de Israel. Tamanha era a alegria da experiência da chegada da arca. E esse momento aqui, ele representa também para nós algo muito importante, porque assim como a arca da aliança chegou em Israel e causou toda essa alegria, toda essa celebração, esse momento aqui também representa espiritualmente o momento talvez mais importante, talvez não, com certeza, mais importante da nossa história, o momento mais maravilhoso da nossa vida, que é o dia que nós fizemos a mais importante decisão, a mais maravilhosa decisão de todas, que é a decisão de se entregar a Jesus. E em função dessa decisão, essa presença de Deus se tornou a realidade da nossa vida na pessoa do Senhor Jesus. E esse dia, ele é um dia de grande euforia. Ele é um dia de grande entusiasmo, de festa, de celebração. A Bíblia fala, a palavra de Deus fala que não é apenas uma festa nossa aqui na terra, mas é um dia de tanta glória, de tanta manifestação de Deus, que os céus celebram. A Bíblia fala que há uma festa no céu, quando um pecador se arrepende e entrega a sua vida ao Senhor, há uma festa. Você pode imaginar essa cena de anjos do Senhor festejando, saltando, celebrando, dançando euforicamente na presença do Senhor e fazendo festa em função da experiência de que a arca chegou. Tenta imaginar, é como a cena das meninas, das irmãs que aqui na frente dançam. Tenta imaginar essa festa não apenas de uma pessoa, duas ou três, mas uma enorme festa do céu inteiro, celebrando e saltando por causa da chegada da arca na vida de uma pessoa. Esse dia é maravilhoso. Nesse dia há um brado de louvor, há um grito de louvor. Por quê? Porque a alegria do Senhor enche o coração dessa pessoa. A alegria do Senhor enche o coração de modo que, espiritualmente, o que acontece é que as correntes que prendiam essa pessoa, espiritualmente, elas são quebradas. As cadeias que impediam essa pessoa de viver uma vida vitoriosa, de vencer o pecado, de viver uma vida segundo a vontade de Deus, essas cadeias elas são abertas, na verdade elas são estouradas. E essa pessoa então, ela está livre. Toda sentença de condenação que havia sobre a vida dessa pessoa, ela é completamente cancelada. De acordo com a Escritura Sagrada, é isso que acontece quando uma pessoa tem a chegada da arca na sua vida. Lembrando que a arca da aliança, ela é uma representação da pessoa de Jesus. Então, quando alguém entrega a sua vida a Jesus, biblicamente, Jesus passa a fazer morada, faz habitação dentro dessa pessoa. E essa foi a experiência que Israel também desfrutou. Você pode ler ali e perceber que eles queriam a arca da aliança para ter vitória. Eles queriam a arca da aliança porque eles sabiam que a arca da aliança era a garantia de ter vitória contra os seus inimigos. E ter vitória contra os nossos inimigos significa ter vitória contra a nossa própria carne, ter vitória contra o mundo,
e ter vitória contra Satanás e seus demônios. Esses são os inimigos de um cristão. E essa vitória está garantida por meio dessa experiência da Arca da Aliança, entre aspas, ou seja, da pessoa de Jesus que entra na vida de alguém que se abre, que se entrega. Os demônios que antes atuavam e tinham autoridade e destruíam muitas áreas da vida dessa pessoa, já não podem mais fazer isso. Esses demônios agora, eles estão impedidos de atuar na vida dessa pessoa. Agora, quem atua é o Senhor, por meio dos anjos, que Ele dá ordem para nos abençoar, para nos proteger. A imagem, e não é apenas uma imagem fictícia, mas é a realidade espiritual, uma vez que essa Arca da Aliança entra, anjos do Senhor têm suas espadas desembainhadas, estão prestes a lutar e impedir qualquer tentativa do mal de chegar na vida dessa pessoa. Então, não há outra coisa a se fazer senão, de fato, celebrar, porque o peso desse coração foi embora, a angústia dessa alma foi embora, aquela tristeza profunda da falta de sentido, da falta de propósito, da falta de esperança em relação ao futuro, isso tudo acabou. Uma paz que excede toda compreensão, que vai além de todo entendimento, ela penetra nessa vida, de modo que a paz com Deus é uma realidade, e agora também é possível desfrutar de paz com os homens, e paz consigo mesmo, porque essa vida foi restaurada, essa vida foi reconciliada, porque a arca chegou. As trevas já não há mais espaço. A Bíblia fala que espiritualmente nós fomos desarraigados, nós fomos retirados das trevas. A Bíblia fala que o Senhor nos pegou dessa realidade de trevas, de maldição, de condenação, de escuridão profunda, e Ele nos transportou para uma experiência com o seu amor. Ele nos transportou para o reino dele, através do seu Filho. Ele é a porta de entrada para que nós possamos ter essa experiência com o amor do Senhor. Você se lembra desse dia? Você ainda se recorda do dia em que você recebeu a Jesus no seu coração? Você lembra disso? Que coisa maravilhosa. Isso é lindo, é fantástico. Eu tenho certeza que isso gerou, não apenas naquele dia, mas tem gerado uma grande alegria no seu coração. E tem feito um testemunho que é muito claro para todas as pessoas, de um antes e de um depois, em função dessa experiência, de que a arca chegou. Mas, infelizmente, algumas pessoas acabam por se esquecer dessa experiência. Infelizmente, algumas pessoas acabam por deixar de lado, se esquecer de toda essa experiência de a arca chegando. São pessoas que precisam ser restauradas na sua alegria, restauradas no gozo da salvação, na alegria de tão grande salvação. E essas pessoas, elas não apenas se esquecem do dia, mas elas acabam também se esquecendo daquilo que nunca pode ser esquecido. Elas acabam se esquecendo de ter um relacionamento vivo com um Deus pessoal, com um Deus poderoso, com um Deus real. E aí nós entramos na triste experiência do segundo grito sobre a arca. E o segundo grito sobre a arca, nós, convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 4. 1 Samuel, capítulo 4, versos de número 12 até o verso número 22, vai narrar a triste experiência da arca que se vai, da arca que se foi. E o interessante é você fazer essa conexão com algumas palavras de Jesus. Por exemplo, quando você abre a sua Bíblia, você não precisa fazer isso agora, mas você pode ler depois, em outro momento, em Apocalipse capítulo 2, lá fala a respeito de Jesus falando com as igrejas. E Jesus fala com as autoridades sobre essas igrejas locais. Ele fala ao anjo da igreja tal, ao anjo da igreja tal. E lá tem uma narrativa de Jesus falando
com o anjo da igreja de Éfeso. E basicamente o que ele fala é uma coisa muito interessante, porque ele fala o seguinte: olha, eu conheço as tuas obras, e eu tenho percebido o teu crescimento, eu tenho percebido a tua postura zelosa em muitas áreas. Você nasceu, você cresceu, você se tornou grande, mas, lá menciona, você teve um grande erro. E o seu erro é que você abandonou o primeiro amor, é o que está lá escrito, né? Jesus fala com aquela igreja e fala: olha, tenho contra ti, e vocês abandonaram o primeiro amor. E esse primeiro amor tem um nome, irmãos. Esse primeiro amor tem um nome, o nome desse primeiro amor se chama Jesus. E quando se abandona esse amor, nós acabamos dando lugar para todo tipo de pecado que se possa imaginar. O pecado, na verdade, acaba sendo uma consequência do abandono dessa relação de intimidade, de relacionamento profundo com o nosso Senhor, com a presença de Deus. Nós abrimos espaço para que pecados, de fato, se manifestem na mesma medida em que nós abrimos mão de depender, de zelar e de cultivar um relacionamento vivo com a presença do Senhor. E foi isso que aconteceu com Israel. E o que aconteceu com Israel na prática, na medida que eles abandonaram esse vínculo com a Arca da Aliança, com a presença de Deus, o resultado foi idolatria, o resultado foi murmuração, o resultado foram práticas erradas, completamente erradas diante do Senhor. Então eu convido você para que nós possamos ler 1 Samuel, capítulo 4, do verso 12 até o verso de número 22, diz assim a palavra de Deus: Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira, ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos. Seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras, e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que aconteceu, meu filho? Que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo. E também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos. E a arca de Deus foi tomada. E a arca de Deus saiu, foi embora. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu. Porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando a sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próximo o parto, ouvindo essas novas, de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e o seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tivesse um filho. Ela, porém, não respondeu e nem fez caso disso, mas chamou ao menino Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Bom, essa narrativa é uma narrativa extremamente triste, terrível. A leitura dela é dolorosa de ser feita, porque ela narra o que acontece quando alguém se desvia da presença de Deus.
Essa é a narrativa de um grito de lamento. Um grito que nós, como igreja, nunca deveríamos dar. E nunca gostaríamos de ouvir. Mas que, infelizmente, as estatísticas comprovam, os números mostram que um grande número de pessoas, em algum dia, em algum momento, acabam por se desviar também da presença do Senhor. E acabam por abandonar ao Senhor Jesus. E hoje, muitos são aqueles que se entendem no nosso Brasil como desviados. Como alguém que um dia já andou, mas já não anda hoje mais. E o número dessas pessoas é enorme, cresce muito. Existe um povo que nasce num dia de morte como esse. Assim como o Icabô nasceu nesse dia de desgraça, fruto da arca que se foi, a impressão que se tem é que nasce também um povo em meio a um clamor, um lamento de Icabô, se foi a glória. Acabou. 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 Se foi a glória, a arca se foi. Eu não sei se você já se deparou com essa realidade, eu não sei se você já percebeu isso, mas existe sim um número grande de pessoas que dizem: eu já fui, mas hoje eu não vou mais. Eu conheço isso, eu já experimentei, mas hoje eu não creio mais. Hoje eu não vou mais, eu não me entrego mais. E por que isso acontece, meus amados irmãos? Por que essa experiência acaba acontecendo? Porque são pessoas que se machucaram, elas estão machucadas. E o mais triste de tudo é que elas se machucaram dentro do aprisco, como ovelhas. São ovelhas que se machucaram dentro do aprisco. E não sei se você sabe o que é um aprisco, mas aprisco é o lugar onde as ovelhas ficam. A Bíblia, ela tem uma narrativa interessante, uma palavra de Jesus, uma parábola a respeito dessa experiência do resgate de uma ovelha ferida e perdida. E lá menciona a respeito de uma realidade de um aprisco com 100 ovelhas. Com 100 ovelhas. E a Bíblia diz que o pastor dessas 100 ovelhas que tinha esse aprisco, ele percebe a realidade de uma que se perdeu. Mas o que é um aprisco, né? Mas talvez a gente possa imaginar que é apenas um muro. Não é um muro. O aprisco, na verdade, ele era uma cerca com espinhos. Naquela época não existia esses alambrados, não existia esses arames, não existia essas realidades. Então essa cerca, ela era literalmente feita com árvores espinhentas. Esses espinhos ficavam ali, bem direcionados, de modo que essas ovelhas não se aproximassem. Essa cerca, ela não era a finalidade de quem a fez, não era obviamente para ferir a ovelha, nem para escravizar a ovelha. A intenção do pastor que trabalhava no cuidado com essa cerca era, na verdade, para proteger essas ovelhas. E o que ele queria impedir? Ele não queria que as ovelhas se machucassem na cerca. Mas essa cerca, na verdade, ela era feita de modo que o ataque externo dos lobos, o ataque externo dos animais, que tentavam de algum modo invadir aquele aprisco e matar, e levar essas ovelhas, fosse anulado. A intenção disso, na verdade, era fazer com que aquelas ovelhas pudessem desfrutar de proteção e que elas sempre se mantivessem dentro daqueles limites do cuidado, da proteção daquele pastor. Só que a experiência, na verdade, dessa ovelha, ela nos faz pensar algumas coisas, porque com certeza essa ovelha, ela não ficou junto das demais. Essa ovelha dessa parábola, ela foi uma ovelha que em algum momento ela se rebelou do bando. E em função dessa ferida, ela vai ter toda uma história narrada na Bíblia. E eu acredito também que o pastor que a achou justamente por causa do sangue que foi derramado ao longo do caminho. Porque em meio à escuridão,
ele não a acharia se não fosse o rastro de sangue que ela acabou deixando, fruto de uma rebeldia, fruto de uma atitude de se colocar para cima daquele aprisco que era para ser uma zona de proteção. E essa ovelha deixa aquela comunhão dentre as 100 e ela se perde no caminho. E é por isso que essa ovelha número 100, ela fica ferida. E a única razão dele encontrá-la, eu acredito, que não teria outra maneira de encontrar, senão foi justamente por causa dessa ferida. Essa ferida, uma vez aberta, naturalmente escorre sangue. Esse sangue vai gotejando ao longo de um caminho, mesmo num lugar deserto e escuro. Esse pastor conseguiu encontrá-la e trazê-la de volta ao lugar de comunhão dentro desse aprisco. Ela se feriu na igreja, vamos assim colocar. Ela se feriu dentro da igreja. Ela se feriu dentro do contexto do aprisco. Mas ela não se feriu na igreja porque a igreja é um lugar feito para ferir pessoas. Ela não se feriu na igreja porque a igreja é um lugar feito para destruir pessoas. Mas ela se feriu porque ela se permitiu andar distante. Ela se permitiu ficar distante da comunhão das demais. Tão distante que num primeiro momento aquele pastor nem percebeu que ela estava distante. Tão distante que ele só foi perceber quando ele contabilizou todas e percebeu, opa, está faltando uma. Mas aquela ovelha, ela, analisando não apenas o animal, a ovelha, mas analisando a realidade humana, vamos fazer essa análise agora dentro do contexto de um aprisco. Aquela ovelha, ela foi andando cada dia mais distante, até o ponto que ela se aproximou muito e começou a se sentir ali confortável, tão próximo de uma área limite de risco, uma área de feridas, uma área de espinhos. Talvez em algum momento ela imaginou, entendeu, claro que a gente não consegue falar isso de uma ovelha física, um animal, mas vamos pensar no sentido metafórico aqui, da realidade de uma ovelha como um ser humano. Ela olhou para fora desse aprisco e imaginou que lá era um lugar melhor de se estar do que dentro desse aprisco. E ela então vai contra essa cerca de espinhos e ela se machuca gravemente. Se machuca muito. E acredito que em algum momento esse distanciamento se deu por meio de uma realidade extremamente crítica que ela se permitiu viver dentro dela. Ela permitiu ser crítica e permitiu censurar muita coisa. E acredito que até mesmo se permitiu justificar sua postura em função das falhas que ela começou a perceber dentro daquele aprisco. Fora daquele aprisco lhe parecia melhor. Ela começou com esse espírito crítico aguçado a entender que não deveria mais estar ali. E até mesmo o erro dela de estar tão próxima daquela cerca de espinhos, ela conseguia justificar porque ela estava ferida já. Ela já não estava bem para ter comunhão. Então tenta imaginar, vamos imaginar essa cena de, talvez o pastor não percebeu, né? Mas vamos imaginar a conversa dentre as ovelhas, alguma ovelha bem intencionada se aproxima dela e tenta falar com ela e dizer, saia daí porque você está numa área de perigo. E ela dirige uma palavra para essa ovelha. E a palavra, por mais bem intencionada que seja, ela, por estar ferida, ela consegue de algum modo mudar essa palavra. E essa palavra vai se tornar também uma palavra de dor, uma palavra de sofrimento. E vai machucar mais ainda, por incrível que possa parecer. Se alguém der um conselho para essa ovelha que está ferida no seu coração, ela vai responder... Basicamente ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ninguém tem nada a ver com a minha escolha. Porque ninguém se importa comigo. Então por que agora vão se importar? Eu já tenho andado solitário há algum tempo. Então agora que eu estou sendo percebida, por que agora esse interesse? Ninguém tem nada a ver com a minha escolha. Se alguém mencionar para ela assim, eu estou sentindo falta da sua comunhão, estou sentindo falta da sua proximidade, talvez ela até responda, ah é? Está sentindo falta? Ainda bem que você está sentindo falta, mas deve ser por causa que eu não estou dizimando mais. Talvez vocês só perceberam isso porque eu já não dizimo, então agora me tornei importante.
talvez porque eu não estou mais fazendo o que eu fazia antes, agora vocês me perceberam. Ou seja, qualquer gesto de expressão de cuidado e carinho já vai ser reinterpretado pela ideia de que ela está ferida. E ela acaba indo, na verdade, na direção, diz a Bíblia, né? Não eu, mas diz a Bíblia, ela vai para dentro de um contexto de deserto. E quando ela vai para dentro desse contexto do deserto, ela acaba aumentando ainda a sua dor, o seu sofrimento, porque agora ela não está mais no lugar de proteção. E se ela for encontrada primeiro pelo lobo, pelo leão, ou por qualquer predador, ela vai morrer. Ela precisa desesperadamente da misericórdia de um pastor que vai precisar achá-la, mesmo que ela esteja em lugares talvez dos mais ocultos, dos mais escuros possível. Essa é a realidade que a Bíblia nos menciona. E graças a Deus Jesus é esse bom pastor que nos encontra, né? Mesmo feridos, sangrando pelo caminho, ele se encarrega de nos achar. E se encarrega de nos convencer que é melhor voltar, para que a gente não fique naquele deserto para o resto da nossa história, para o resto da nossa vida. Mas é interessante perceber isso, porque diferente dessa história da Bíblia, às vezes alguma pessoa pode achar que pastores, de um modo geral, pessoas que cuidam da gente, são pessoas que estão uma roupa de arame, né, de uma roupa de espinhos. E a verdade é que o Senhor não nos chamou a esse ministério de ficar espinhando alguém. Deus não chamou nem pastores, e nem obreiros, e nem líderes, nem discipuladores, ninguém a ter a arte de machucar os demais. Mas é assim que essa ovelha acaba entendendo muitas vezes a vida. E ela se feriu justamente naquilo que deveria protegê-la. Isso é interessante nós analisarmos, porque esse grito aqui, esse grito desesperado de que a arca se foi, tem um contexto nessa história. Não é à toa que a Bíblia fala o que aconteceu nesse dia, e é bem grave o que acontece na casa de Eli, muito grave. Mas tem uma história que antecede, e a história que antecede é que eles perderam o temor a Deus. A história que antecede é que eles perderam a reverência com a presença de Deus. Eles se permitiram andar na prática do pecado por muito tempo sem se arrepender. E a história aqui, ela é cruel com a família de Eli. A palavra pastoral, ela é para proteger, ela é para guardar. Só que Salmo 23 fala a respeito de duas realidades, né? Fala a respeito do cajado e fala a respeito da vara. O cajado, ele é um instrumento de socorro, não é à toa que ele tem aquela curva na ponta, né, daquele pedaço de pau. Aquilo lá, na verdade, é para conseguir pegar de algum modo aquela ovelha que está se desgarrando e conseguir com amor e carinho puxá-la de volta para o lugar onde ela deveria. Então ele é um instrumento de socorro, ele não é um instrumento de agressão. Tem gente que entende mal isso, e cada vez que algum pastor fala uma palavra um pouco mais forte, pelo menos na interpretação de quem ouve, as pessoas dizem: eita, cajadada hoje, né? Mas cajado não é isso. Cajado não serve para isso. Cajado serve, na verdade, não para bater, mas sim para aproximar, para trazer de volta para o caminho. Mas a vara serve sim para corrigir. Então nossa expressão deveria ser varada hoje, não cajadada hoje. Porque a vara tem essa função. A vara, ela é usada como instrumento de disciplina. Só que a interpretação hoje foi varada também precisa ser interpretada de modo mais coerente com a Bíblia. Que a Bíblia fala em Salmo 23 que a tua vara e o teu cajado me arrebentam. É isso que diz lá, né? Amém, irmãos? Né? Me arrebentam. Ainda bem que você lê a Bíblia, né? Glória a Deus, senão você ia interpretar mal. Você ia achar que a vara e o cajado é para destruir a ovelha machucada, para arrebentá-la. Mas lá fala que a vara, que é um instrumento de correção, ela traz consolo, conforto. Uau! Interessante isso, né? Porque esse consolo e conforto, na verdade, está na segurança do lugar onde Deus quer para aquela ovelha. Às vezes a nossa interpretação de sofrimento por meio da varada que se leva,
ela está vinculada a uma visão que o mundo tem de varada. Porque no mundo, varada é para machucar, é para abusar, é para ferir. No mundo, a varada ela é interpretada como um castigo mau. Mas na Bíblia, a vara ela é um instrumento de proteção. Ela é um instrumento de manter dentro, de não permitir que se vá para fora. E você pode fazer esse link fácil com aquilo que a Bíblia fala em relação à prática de correção dos pais para com seus filhos. A Bíblia fala para usar a vara. Eita glória. Aí tem a lei da palmada. Imagina se a gente falar que a gente usa a vara. Vão achar que tem que explicar o que é uma vara, senão eles acham que é um cacetete de policial ou um taco de beisebol, né? Na verdade é uma vara. Uma vara ungida em óleo, assim, sabe? Uma vara suficiente para poder marcar e dizer: você não é de lá, você é daqui. A Bíblia fala que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Quem não está debaixo de disciplina não está debaixo do amor. O mundo interpreta isso como, na verdade, um castigo punitivo e uma tremenda tragédia que pode gerar grande sofrimento futuro, traumas dos mais diversos. E a ideia que o mundo tem, uma vez que uma varada aconteça, é de que essa pessoa vai precisar passar por uns 30 psicólogos, uns 40 psiquiatras, uns 55 tratamentos psicológicos, porque ela levou varada. Quando na verdade a palavra de Deus fala que essa vara na verdade é um instrumento de cuidado, de proteção, e de carinho, e de amor. Então, meus amados irmãos, com muito amor e carinho, estou dizendo, use a vara. Amém? Use a vara. A gente só não vai usar se a gente entender como o mundo entende. Aí a gente vai dizer que não façamos nada para corrigir caminho, deixe as pessoas livremente fazerem o que elas querem. E a Bíblia fala que assim como um filho que está entregue à própria sorte vai envergonhar sua mãe, assim também uma ovelha entregue aos seus próprios comandos, ela vai se ferir, e ela vai sair, e ela vai se machucar, e ela vai se transformar numa presa fácil, para que os inimigos dela possam abocanhá-la, matá-la, destruí-la. E nós precisamos disso, dessa realidade do consolo de Deus por meio da disciplina do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Por que isso? Porque foi isso que faltou na casa de Eli. Eli não usava vara. Ele se preocupou só com banquetes. E engordou tanto em função desses banquetes que se esqueceu de olhar com carinho para os seus filhos. E no final da sua vida ele está só preso a uma cadeira de tão gordo que está. Pastor, isso é interpretação bíblica, não está exagerando não. A Bíblia fala, ele era pesado. Tão pesado que quando ele cai, ele quebra o pescoço. A sua mobilidade e o seu movimento estavam completamente comprometidos, porque ele agora era um homem extremamente pesado. Ele se tornou isso. Eu não estou fazendo análise aqui hormonal de Eli, eu não quero fazer análise e mencionar isso como, de algum modo, alguém poderia imaginar, pastor está mandando um recado, falando que comer é igual a ficar obeso. A gente sabe, nós já temos conhecimento científico para poder dizer que nem sempre é isso. Tem gente que come muito menos que o seu pastor e pode se tornar uma pessoa muito mais forte que o seu pastor, né? A gente sabe disso, Mas eu quero dizer que nessa história aqui, é uma triste narrativa de um homem que perdeu de vista os seus filhos e permitiu que eles conduzissem o ministério com fogo estranho no altar. Ele permitiu que a sua casa praticasse aquilo que era alheio à vontade de Deus. E por que essa palavra é tão terrível sobre a vida de Eli? Porque Eli não era qualquer um. Ele era um sacerdote do Deus vivo. Pastor, por que Deus pegou pesado com Eli? Porque Eli era diferenciado dos demais. Ele tinha o compromisso de representar o Senhor. Ele tinha o compromisso de manifestar a Israel o modo de viver para com Deus. E ele, vendo o pecado comendo solto na sua casa, nada fez. Absolutamente nada fez. Pelo contrário, deixou rolar. E muito possivelmente até se alegrou em meio a tantas coisas que Deus proibiu. E a narrativa, ela é terrível porque
a desgraça vai abater esse lar, né? Vai abater essa casa. Eu estou falando tudo isso, querido, porque eu estou dizendo isso que talvez o Eli justificaria essas posturas por alguma coisa que ele se ofendeu. Talvez se nós pudéssemos perguntar para o Eli: Eli, por que você se permitiu ser assim, hein? Por que você permitiu andar nessa área de risco? Por que você permitiu se jogar contra o aprisco? Por que você se jogou e se feriu nessa história? E uma ferida mortal que de fato acabou com ele. Talvez ele pudesse justificar porque o povo é ruim, porque o povo não obedece, porque as pessoas não são comprometidas, porque ninguém é comprometido, inclusive nem eu. Ele poderia falar muita coisa para justificar os seus erros, mas a verdade é que ele precisava se arrepender e ele não fez isso. E é muito fácil para o diabo, é muito fácil para Satanás convencer uma mente de uma pessoa a pensar que as palavras da igreja são feitas com a finalidade de feri-las. É impressionante como Satanás faz isso. Satanás consegue fazer com que algumas pessoas pensem que uma pessoa que vai pregar aqui na frente, ela fica o dia pensando: como que eu vou agredir as pessoas enquanto eu falo? Como que eu vou conseguir machucar o maior número de pessoas possível? Algumas pessoas parecem que são levadas ao convencimento satânico de que o púlpito é um instrumento de arrebentar, de destruir, de machucar, de ferir. E, infelizmente, muitas pessoas dizem: olha, eu saí daquela igreja porque a palavra é dura, eu saí daquela igreja porque falaram tal coisa. E às vezes não é só o púlpito, não, às vezes é a liderança da célula, às vezes é o discipulador, às vezes é aquele que está numa posição de autoridade. E as pessoas justificam as suas saídas assim. E o que acontece na vida delas, pastor? Acontece um rastro de sangue. E que você vai ver isso de forma literal na vida dessas pessoas. Isso é triste demais. A narrativa que você leu, ela é violenta. Porque quando a arca ela se vai, ela deixa um rastro de sangue. Qual foi o rastro de sangue aqui? Ofni e Finéias são feridos na batalha e morrem. Ofni e Finéias são feridos na batalha e morrem. São filhos de Eli. Eli, o sacerdote, cai da cadeira, se fere, pescoço quebra e morre. A sua nora dá à luz para morrer e dá à luz um filho nesse dia. E dentre tantos nomes que esse filho poderia ter, olha o nome da criatura. A glória se foi, é o nome dele. Olha que tragédia, olha que desgraça. Esse é o grito que se ouve aqui nessa história, o grito do Icabô. Traduza dentro do contexto da mensagem: a arca se foi. Porque tudo isso aconteceu, por quê? Porque veio um mensageiro, saiu das fileiras e disse assim: olha, Eli, a arca se foi. A arca foi tirada. Mas a igreja, querido, ela não é uma maternidade de desviados. A igreja, na verdade, ela é uma hospedagem de misericórdia. Ela é uma hospedagem de restauração, de cura. Ela não tem um chamado para ser uma geradora de Icabôs. Ela não tem um chamado de viver assim. Mas ela precisa ser despertada para que esse ferido seja curado, ele seja restaurado. O interessante, tem uma palavra forte que Salomão nos fala em Provérbios capítulo 29, verso 1, ele diz o seguinte: olha, o homem muitas vezes repreendido, ele endurece a cerviz. O homem muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Nossa, a palavra não é muito esperançosa não, a palavra é dura. Ele está dizendo o seguinte: uma pessoa que ela se acostuma a ser repreendida sem se arrepender, ela chega a uma realidade que a Bíblia vai chamar aqui de dura cerviz. E o que é uma dura cerviz? O que é uma cerviz endurecida? Na verdade é como um calo. Isso é uma dura cerviz, é como um calo. Sabe, um calo? Acho que você sabe que é um calo. Você deve ter tido em algum momento, se não tem agora em alguma parte do seu corpo. E nesse lugar de calo, o que tem lá? Tem insensibilidade. O calo é um lugar aonde se perdeu a sensibilidade. Se machucou, e se machucou,
e arrancou a sensibilidade, de modo que já não há mais como sentir algo. Essa pessoa ali perde total sensibilidade. Que dura palavra é essa? Por isso que eu quero mencionar isso, quero usar a linguagem bíblica, né? Em Apocalipse narra: quem tem ouvidos ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos ouça a respeito dessa palavra do Senhor, porque uma vez que a gente perceba que acabou, a gente vai precisar urgentemente chamar à existência o terceiro grito da arca. Porque o primeiro grito qual que era mesmo? A arca chegou. O segundo grito era: a arca se foi. E o terceiro grito qual que é? A arca voltou. Então vamos avançar para essa arca que volta, em nome de Jesus. Ela se encontra lá em 2 Samuel capítulo 6. 2 Samuel capítulo 6. 2 Samuel capítulo 6, nós vamos ler do verso 15 até o verso 22. 2 Samuel capítulo 6, do verso 15 até o verso de número 22. Aleluia. 2 Samuel capítulo 6, verso 15, diz assim, ó: assim Davi, com todo o Israel, fez subir a arca do Senhor, com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado, ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Até aqui nós podemos falar um pouco a respeito dessa realidade da arca. O que nós entendemos a respeito desse momento do segundo grito sobre a arca, para o terceiro grito sobre a arca, que nós já entendemos qual é, que é a arca que volta, a arca voltou. O mais importante é nós entendermos que não adianta ter a arca de Deus apenas. É preciso ter algo que a arca busca. E o que a arca busca é santidade. O que a arca busca é um lugar especial para que ela possa manifestar a santidade que ela mesma tem. Ela busca um templo, ela busca uma casa, ela busca um lugar, ela busca uma tenda. Traduza como: ela busca um coração para poder habitar. A presença do Senhor busca um coração para que ele possa habitar. Mas se esse coração não se permite a correção, se esse coração não se permite o consolo que essa arca quer liberar, não adianta ter a arca apenas, porque é possível perdê-la no meio do caminho. E isso vai acabar por trazer feridas com as mais diferentes tipos de pessoas, mas feridas que precisarão ser tratadas. Aonde a arca ela passou, depois que ela foi perdida,
ela trouxe um rastro de feridas. É interessante você perceber isso. Davi também teve essa experiência. Não foi fácil trazer a Arca da Aliança para o lugar de honra. Não foi fácil. O próprio Davi teve uma experiência antes dessa leitura aqui. Ele tentou trazer a Arca da Aliança e não deu certo. E também trouxe ferida. Uzá que o diga. E a ferida sobre ele foi mortal também. Samuel dá uma dica para Davi. E a dica de Samuel, ela é o segredo dessa palavra. A dica de Samuel é: tem que ter arrependimento. Essa é a dica de Samuel. E Samuel então ele faz um grande sacrifício. E ele diz a Davi: olha, antes de trazer a arca, nós vamos sacrificar. Vamos sacrificar aqui um cordeiro. E o sangue desse cordeiro cobrirá a multidão dos pecados do povo. E depois de toda essa experiência, é que vai entrar essa passagem que nós acabamos de ler, que é a narrativa do grito do: a arca voltou. Graças a Deus, a arca voltou. A arca voltou. Davi, num primeiro momento, ele faz força para a arca voltar. E ele faz de um modo dele. Ele fala que ele prepara do jeito dele o melhor carro. Ele envia esse carro. Eles colocam a Arca da Aliança sobre o carro. Eles estão transportando essa Arca da Aliança sobre aquela... Não entenda um carro como os nossos carros modernos. Na verdade, é uma carroça, uma carruagem. E lá estavam dois homens, Uzá e Aiô. A Bíblia fala que os bois que estavam conduzindo aquela Arca da Aliança em cima daquela carruagem, daquela carroça, tropeçam. A arca começa a cair. Uzá impede a queda dela e ele morre instantaneamente. Por quê? Porque o Davi, ele fez do jeito dele. E a arca, ela só volta do jeito de Deus. A arca não volta do nosso jeito. A arca não volta do nosso jeito. Pastor, o que você quer dizer com isso? Quero dizer que a perca da intimidade não é solucionada e resolvida pela força que a gente faz para poder voltar a ser íntimo. Ela só volta do jeito de Deus. Como assim, pastor? Me explica que eu não estou entendendo o que você quer falar, o que você quer explicar. Eu falei que Samuel deu a dica. E a dica de Samuel é: tem que ter arrependimento. Davi não tinha entendido muito bem esse negócio. E o que ele tentou? Restaurar a intimidade com a arca por meio de uma honraria que Deus não queria. Nós podemos dar a maior honra possível, na nossa visão, para Deus. Mas se nós não voltarmos atrás aonde nós caímos, se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, não tem arca de volta. Isso pode ser duro para a maioria de nós. Porque muitas pessoas perdem a intimidade com o Senhor. E elas ficam pensando: puxa, como seria bom voltar a ter intimidade com Deus. Como seria bom novamente voltar a ter a direção dEle, a proteção dEle, o cuidado dEle, a glória dEle na minha vida, na minha casa. E elas pensam em retomar a intimidade. Só que o que elas fazem? Elas entendem assim: ah, tem que ter intimidade, então eu tenho que ler mais a Bíblia. Tem que ter intimidade, então eu tenho que jejuar. Tem que ter intimidade, então eu tenho que vir mais cultos. Tem que ter intimidade, então eu tenho que fazer mais coisas. E Samuel deu a dica. E qual que é a dica? Arrependimento. Porque eu posso ler a Bíblia sem arrependimento. Eu posso até mesmo jejuar sem arrependimento. Os fariseus podem nos ensinar como jejuar sem arrependimento. Eu posso vir a culto sem arrependimento. Eu posso estar numa célula sem arrependimento. Eu posso congregar sem arrependimento. Eu posso me manter sem arca, sem a experiência da presença, sem a experiência dessa presença gloriosa, dessa intimidade violenta, dessa intimidade poderosa que Deus quer manifestar na nossa vida. Essa intimidade que resulta em frutos. Obed-edom que o diga. Porque quando Davi teve a triste experiência da morte de Uzá, a Bíblia fala que surge um homem. E esse Obed-edom vai hospedar a Arca da Aliança na casa dele. E esse camarada é um simples homem, um Obed-edom da vida. E não é o mesmo Obed-edom de outras passagens bíblicas, é um Obed-edom que estava ali. E esse homem que está ali se encarrega de permitir que essa Arca da Aliança vá para a casa dele. A Bíblia fala que em 3 meses a casa dele muda completamente. Por quê? Porque ele deu honra devida, de fato, ao lugar de Deus, na vida dele e na casa dele. Ele permitiu a transformação que Deus queria fazer.
E isso é muito importante, muito importante. Eu quero, com voz, com dificuldade nessa noite para poder ser ouvido, mas eu quero falar algo muito importante para você. Você que deseja voltar à intimidade com o Senhor. Você que se feriu ou foi ferido ao longo desse processo. Você que tem a sensação de que a arca se foi. Eu quero dizer que a sua história não precisa acabar como a de Eli, como a de Ofni, como a de Finéias, como a de Uzá. Não precisa. Porque essa mensagem só tem sentido porque ela termina dizendo: a arca voltou. A arca voltou. E a arca volta quando nós decidimos obedecer o que Deus quer. E o que Davi fez? A Bíblia fala que ele agora sim, ele chama uma comitiva de adoradores, de levitas. Eles agora em cima dos seus ombros estão trazendo a arca. E a Bíblia fala uma coisinha interessante ali, que a cada 6 passos eles paravam e sacrificavam. Aonde eles foram buscar a arca? No lugar onde a queda aconteceu. Ele teve que se deparar com o lugar de queda. A arca não vem de Sedex, de Fedex. A arca não vem com encomenda PAC. A arca não vem pelo correio. A arca não vem de transportadora. A arca vem por arrependimento. E arrependimento é voltar atrás aonde caiu. Ter a coragem de se defrontar com aquele lugar de queda. O lugar que para muitos é um lugar para não voltar de novo, porque ali a gente chorou. O choro da tristeza do pecado, de não ter obedecido a Deus. A gente precisa voltar lá para poder trilhar um caminho de arrependimento novamente. Um caminho de mudança. Não mais agora em cima de bois, mas agora em cima de pessoas. Não mais agora com essa glória de Deus sobre outros, mas sim sobre gente, sobre pessoas de fato, de verdade. Eu acredito que essa palavra nos ajuda a entender o modo como Deus quer fazer grandes coisas na nossa vida. E no meio dessa trajetória, como eu disse, infelizmente os números são alarmantes das pessoas que se ferem. E não se ferem na entrada da porta da igreja, se ferem aqui dentro do contexto. E pessoas que vão gradativamente se afastando e dizendo para si mesma: eu não vou me entregar aos relacionamentos de novo porque eu fui ferida. Eu não vou. Ele lá, eu aqui. Ele faz do jeito dele, eu faço do meu. Até que chega um momento que a gente se aproxima demais do limite de proteção desse aprisco, que se chama cerca de espinhos. E essa cerca dos espinhos, ela nos machuca. E ao invés de correr para o pastor, muitas pessoas já estão tão próximas daquele lugar, além do aprisco, elas dão um pulo um pouquinho maior, e mesmo se machucando ainda mais, elas rompem com a barreira de proteção. E elas passam a vagar num deserto. A vagar num deserto. Isso é lamentável. Isso é triste. Isso é triste. Eu quero dizer que essa palavra é uma palavra de Deus para essas pessoas, para essas vidas. E que o Senhor quer resgatar, que o Senhor quer chamar de volta. Que o Senhor quer trazer de volta para a proteção do aprisco. Para que essas pessoas possam celebrar e dar o grito mais importante, que é: a arca voltou. A arca voltou. A comunhão voltou. A santidade voltou. A glória de Deus voltou. A presença gloriosa de Deus operando de forma consciente, de forma visível, clara, voltou. Voltou na minha vida, voltou na minha casa, voltou na minha história. Voltou. Eu quero declarar sobre a sua vida que a arca voltou. Eu quero declarar sobre a sua história que a arca voltou, que a intimidade perdida foi restaurada. E você não precisa ser uma ovelha vagante num deserto. Você não precisa ficar buscando apriscos diferentes para ter melhores experiências, sendo que na verdade você tem um aprisco aonde o Senhor te colocou. E Ele vai te trazer de volta. Ele vai te colocar de volta para esse lugar de cuidado. Mas a gente vai precisar ter humildade para poder permitir-se ter uma nova experiência. Uma experiência após as dores, após as feridas. E essa experiência só é possível por meio de arrependimento. O arrependimento, ele libera perdão. E o perdão se encarrega de curar. Talvez você pense: meu Deus, mas as ovelhas são animais tão dóceis. São animaizinhos tão tranquilinhos. Parece que não, irmãos. Parece que não. O próprio salmista,
ele menciona no Salmo 23, unge a minha cabeça com óleo. E a unção da cabeça da ovelha não era simplesmente uma realidade espiritual de impor as mãos e derramar óleo para que ela se tornasse talvez um outro animal. Ela permaneceria sendo ovelha. Mas aquele óleo da unção ali era um óleo de curar. Era um óleo terapêutico. Não era um óleo de consagração ministerial, mas era um óleo colocado na ferida. E por que tinha ferida? Porque ela era meio cabeçudinha. E aquela ovelha, o que ela fazia? Ela se batia contra as pedras. Algumas pedras dentro daquele grande aprisco. Mas ela ia com tudo naquela pedra. Pá! Por várias razões. Por várias razões. E de tanto se bater, e de tanto se ferir, aquilo causava uma ferida. Ela precisava de cura ali. Caso contrário, animais viriam ali e começariam a habitar. Parasitas, bactérias começariam ali a se infiltrar e gerariam mais ferida, mais ferida. Por que estou falando isso, pastor? Porque nas cabeçadas da vida às vezes a gente se fere. E o natural dessa ovelha ferida é que ela ia se distanciando do rebanho. Seria até fácil para um pastor perceber pelo distanciamento do rebanho que essa ovelha estava ferida. Porque as ovelhas feridas tinham a característica de elas se distanciavam do rebanho. Então quando o pastor as achava, uma das coisas mais comuns é ele pegar aquele unguento, aquele óleo perfumado, mas não apenas perfumado, mas terapêutico, curador. E ele então vinha como um bálsamo sobre aquela ferida. Para quê? Para que ela pudesse ser curada. E para quê? Para que ela pudesse voltar à comunhão. Voltar à comunhão. Você percebe o quanto que o bom pastor da nossa vida ama essa experiência de comunhão que ele nos chama a ter? E você percebe quanto a nossa carne, o mundo e Satanás tentam nos atrair para um lugar fora dessa comunhão? Você consegue perceber isso? Você consegue perceber que enquanto você está aqui nesse ambiente espiritual, nessa realidade espiritual de relacionamentos espirituais, nós temos inimigos, um inimigo dentro de nós que se chama carne, um inimigo do lado de fora que se chama mundo, e o inimigo espiritual nas regiões celestes que atua com a única finalidade de nos atrair para fora desse lugar. Mas a Bíblia fala que maior é aquele que está em nós. Mas ele precisa estar em nós. A arca precisa voltar. Porque quando essa arca está dentro, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos encerrar essa ministração.